Demorou, mas voltamos com mais um Café com Astrologia. Café Responde. Demorou, mas voltamos com mais um Café com Astrologia Responde aqui no Café com Astrologia. Então, depois da vinheta, vocês vão saber as nossas respostas para as últimas perguntas que vocês fizeram pra gente. A primeira dúvida é da Laiane Machado, que perguntou a seguinte coisa pra gente. Ela nasceu no terceiro decanato de Libra, então ela quer saber se isso de alguma forma interferiria ela ter mais características escorpianas do que librianas. É porque ela não se identifica muito com as características de Libra. Gente, esse negócio da gente não se identificar com o nosso signo solar é muito mais normal do que vocês imaginam. A gente não é só um signo solar, a gente tem signo lunar, a gente tem signo de Mercúrio, Vênus, Plutão, a gente tem as casas, a gente tem os aspectos, então são várias circunstâncias dentro de um mesmo mapa astral que vão levar a uma personalidade mais definida pra gente. Então não se baseiem só no seu signo solar. É a informação mais acessível, então você pode aproveitar dela, né? O mapa não é todo mundo que vai conseguir interpretar. Mas não se baseia, às vezes você não se identifica e vai ter um motivo, e se você procurar um astrólogo você vai conseguir perceber isso, ok? Laiane, realmente não é porque você nasceu no terceiro decanato que realmente você vai ter alguma característica escorpiana. Pode ter no seu mapa alguns aspectos ou algumas casas que vão te deixar mais com essas características e que podem até fazer você se sentir menos libriano. O Sol, a gente tem que entender, aliás tem até um vídeo que a gente gravou sobre o Sol nos signos que explica isso um pouco melhor, é o que a gente veio aqui para nos realizar, né? A nossa grande missão, se a gente for dizer dessa forma. Então, a gente está buscando encontrar esse Sol, a gente não é 100% aquariano, libriano, escorpiano, leonina, a gente está buscando encontrar esse aspecto para a gente se realizar. Então a gente vai ter todas as características do mapa primeiro. O Caio Vinícius falou que tem vários planetas na casa 11 e ele queria saber o que isso influencia na personalidade dele. Essa é uma pergunta que volta um pouquinho para a primeira pergunta, né? E tem mais ou menos a ver. Realmente não dá pra gente dizer pra você como você vai ser só falando que você tem determinados planetas na casa 11. Claro que isso vai remeter bastante coisa à sua personalidade, mas pode ser que hajam outros aspectos, outros signos também que modifiquem um pouco como você vai usar essa casa 11. Para você entender de uma forma melhor, então é melhor você entender o que é a casa 11 e depois estudar cada um dos planetas para você meio que ligar uma coisa com a outra, né? Ainda não vai ser uma interpretação completa, porque vai faltar os aspectos e provavelmente você não tem esse conhecimento, mas já dá para você ter noção do que o Marte na casa 11 representa, ou o que o Vênus, que é o que você disse na casa 11, por exemplo, você tem. A gente sabe que a casa 11 fala um pouco dos grupos, da amizade, do idealismo. Então se você quer tirar mais sua dúvida sobre o que é a casa 11 em cada um desses aspectos, você pode clicar nesse vídeo que a gente fez um grupo de estudos só sobre a casa 11, nesse vídeo em específico, e aí você vai entender um pouco melhor o que a gente está falando. A próxima pergunta é da Iris Salinas. Ela quer saber como seria o comportamento dela, sendo que ela tem pouca terra no mapa, ou quase nada, né, como ela fala. O fato de ter pouca terra no mapa significa que talvez ela tenha dificuldades em coisas ligadas ao material, a matéria, ou seja, ela não sabe às vezes olhar para um celular ou para qualquer outro objeto e falar vale isso, sabe? Vale 100 reais, vale 200 reais. Você perde um pouco a noção de matéria, você perde também às vezes a noção de estar conectada com a natureza, de estar nesse ambiente mais dos tatos, dos sentidos. Pode ser que você às vezes fuja demais, você pense demais e acabe só sonhando e não realiza, não concretiza. Porque o Elemento Terra fala sobre concretizar, né? Sobre a realização, sobre ter persistência. Mas você tem muito fogo, então talvez você inicie, mas você não mantenha, né? Não mantenha os seus projetos, as suas ideias. Você realmente vai ser muito mais idealista, muito mais... vai pensar muito mais, vai ser realmente viver talvez no mundo mais das ideias do que da realização delas. É uma ótima dica para quem tem pouca terra no mapa. Sei lá, cuida de um vasinho de planta, tem uma hortinha em casa, fica sempre em contato com a terra, né? Que isso ajuda de alguma forma alquimista, sei lá o que. Se aproxime da natureza, tente passar finais de semana onde esteja esse ambiente, fique um pouco longe do concreto, né, vamos dizer assim. E também, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os temperamentos, a gente também tem um vídeo falando disso, e aí você vai conseguir saber um pouquinho mais sobre o fogo, sobre o ar e todos os outros. Isso aí. A Maria Fernanda perguntou: as pessoas que têm muito Sagitário no mapa, em vários pontos,
tem uma facilidade, uma predisposição a escolher a profissão rápido. Não necessariamente, né? Porque assim, é um signo de fogo que talvez tenha muitas ideias e com isso coloque em prática as coisas muito rápido. Mas não significa que ela vai decidir a profissão ou que vai ser tipo, hoje já decidi. Não é bem assim que funciona. Leva um tempo, isso é de cada um e tal, e teria que até analisar o mapa da pessoa, né? Se ela tem algum bloqueio com o meio do céu, que seria a questão de realização na carreira, né? Pode ser que tenha isso também. Então, varia, difícil dizer, não dá pra falar com certeza absoluta. Mas a gente sabe que Sagitário é o filósofo, é o professor, ele é aquele que sempre busca conhecimentos, então pode ser que desde cedo ele já tenha essa natureza mais buscador das do coisas. Conhecimento. E ele rege os cursos da faculdade, ou seja, coisas que são mais... O conhecimento acadêmico, né? É o conhecimento acadêmico e mais duradouras. Tipo, Gêmeos são os cursos rápidos, né? Já Sagitário seriam os cursos mais longos, que levam mais tempo, seria um mestrado, uma pós-graduação. Então, ele realmente se aprofunda, ele leva a sério, mas não significa que ele vai decidir a profissão e que vai ser pra sempre só aquilo. Talvez ele comece em uma, mude depois no meio do caminho. Não tem como dizer realmente. A próxima pergunta é da Laísa Machado. E ela quer saber como é que seria a combinação entre Sol em Escorpião e Ascendente em Leão. O Sol em Escorpião ele já é um Sol naturalmente mais profundo, em questão de buscar a realização dele, ele vai até o fim das coisas, ele vai ter uma característica legal, dependendo dos aspectos do mapa, de lidar com as crises na vida, ou vai precisar lidar com crises na vida. E o Ascendente em Leão o ascendente é a forma como a gente se mostra para as pessoas. Então, é uma pessoa que vai ter uma característica mais extrovertida, ele realmente vai ser mais aberto para a vida, vai gostar de curtir a festa, os amigos, vai ser mais artístico também. Ele também vai ter uma característica realmente de criatividade, de perceber os talentos das pessoas. Só que ele realmente vai ter talvez esse conflito. Às vezes ele aparenta ser muito extrovertido, mas por ter um Sol talvez introvertido, ele fica no meio de campo. Uma hora ele se mostra mais um leonino, outra hora ele se mostra um pouco mais escorpiano. Dependendo da área, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, do tempo que você convive com ela, a tendência é que a gente mostre mais o ascendente quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, é a primeira vez que a gente tá vendo ela. E aí depois de alguns meses que a gente já tá convivendo com outra pessoa, a gente começa a mostrar o Sol, depois de um tempo a gente começa a mostrar a Lua. Então, aos pouquinhos a gente vai modelando a nossa personalidade. E lembrem sempre que o ascendente é o caminho pra gente chegar até o nosso Sol. Então você que tem ascendente em Leão, realmente tem um caminho voltado para a questão de expressão, de arte, de uma vida mais presente, para você poder chegar nessa profundidade escorpiana e conseguir manifestar e lidar melhor com suas crises, de repente, nesse sentido. Bom, a Fernanda Tavares quer saber se, mesmo ela sendo pisciana, ela tendo muitos aspectos em Áries, o que ela é mais? Ariana ou pisciana? Olha, é difícil dizer também, porque assim, vamos supor que você seja pisciana, mas tem vários planetas em Áries, como foi que você falou, só que você imagina que eles estão todos na casa 12, que é a casa de peixes. Então é claro que você vai exercer muito mais as características piscianas do que arianas. Então assim, fica muito difícil pra gente dizer o que você vai ser mais ou menos. Aí você tem que analisar o seu mapa, tem que analisar as casas que estão esses Áries, os aspectos, porque por exemplo, se a gente pegar um aspecto mais desafiador, que seja uma oposição ou uma quadratura, pode ser que você já não expresse tão bem essa questão ariana e que esse peixe talvez fique mais elevado na questão de insegurança, né, de você ficar mais bloqueado nos seus caminhos. Então depende, a gente tem que analisar sempre o mapa. Gente, lembre-se sempre disso, não analisem somente os planetas, só as casas, o mapa tem que ser analisado como um todo pra gente poder realmente fazer uma boa interpretação dele. Como falta talvez realmente uma interpretação de um astrólogo pra você, você pode ver como você é na vida real, tentar analisar como você costuma agir. Você é mais corajosa, impulsiva, e aí você já vai ver que talvez uma força ariana, ela rege mais a sua vida, ela está mais presente do que a pisciana. Mas aí é uma análise mais ou menos só pra você não ter nenhum conhecimento sobre quem você é. Bom, a última pergunta é da Inácia Neri, ela quer saber como é que seria ter um Sol de casa 5 e uma Lua de casa 11. Um Sol em Áries na casa 5 vai ser um Sol em que a pessoa ela vai ter essa característica de ser mais desbravadora e buscar mais, de repente, romance, vai ser uma pessoa paqueradora, né? Porque a casa 5 ela fala de romances e filhos
precoces, né? Então vai ser uma pessoa naturalmente que ela vai querer buscar o prazer da vida, vai querer viver a vida com mais intensidade nesse sentido. E uma lua na casa 11 em Escorpião vai ser uma pessoa que tem toda essa profundidade escorpiana emocional, né? Uma pessoa que lida ali com as crises, tal, é uma pessoa que pode até ter um dom bem forte, bem característico para ser um psicólogo, porque ela vai ser muito analista, e ela vai usar isso nos grupos em que ela frequenta, né? Porque ela está numa casa 11, então ela talvez frequente bastante grupos ou faça parte de sociedades ali. Ou mesmo nos ideais que ela tenha na vida, né? Ela vai estar usando isso muito forte nos ideais dela. Então ela vai ter essa profundidade no ideal, no projeto que ela tiver ou no grupo que ela frequentar, porque a lua escorpiana causa isso. E ela tem um efeito emocional muito, muito forte na sua personalidade. Talvez você sinta mais que outras pessoas, né? Tenha isso de uma forma simplista, sabendo que tem que ver o mapa, mas você vai ter essas características provavelmente, se tudo estiver indicando. É isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham curtido mais esse Café com Astrologia Responde. Se vocês querem fazer parte do próximo Café com Astrologia Responde, que a gente pretende fazer, de repente, um pouco menos de um mês ou no próximo mês, mas tentar sempre manter essa linha, vocês podem mandar qualquer comentário aqui embaixo pra gente, perguntas pra gente, ou sobre o mapa de vocês, o que seja, com a hashtag CCA Responde. Pode ser sobre vida pessoal, aquelas... Não, brincadeira. Não, mas pode ser voltado mais a gente, pode ser voltado à astrologia, alguma dúvida, alguma curiosidade, você quer saber quando o café começou, como o café começou, ou seja lá o que for, manda aí pra gente que a gente estará aqui disposto a responder essas perguntas queridas de vocês. É isso aí, galera. Então se inscrevam no nosso canal, se não são inscritos, dê um like nesse vídeo aqui pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. E pra saber se vocês estão curtindo o nosso CCA, siga a gente nas outras redes sociais. Se você tiver interesse em fazer seu mapa astral, a gente está deixando o nosso e-mail aqui pra você entrar em contato. E até o próximo vídeo. Até mais, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Hoje a gente vai se focar realmente no que quer dizer ter um signo de aquário, leão, enfim, todos os 12 signos em cada posição no Saturno. Bom, Saturno, vocês sabem...